Pastor Alex, o senhor que é um homem especializado na terapia familiar, é um psicólogo, um escritor, um homem preparadíssimo. Sociologicamente falando, a família é a base da sociedade. Agora, emocionalmente, psicologicamente falando, por que a família atua como o campo de treinamento? O senhor, na sua especialidade, como que o senhor enxerga a família como um campo de treinamento para tratar dessas pendências? É muito simples entender isso. É porque a família, ela é lá, dentro do contexto familiar, que todo membro de uma vai aprender os seus papéis e as suas funções. Falar de papéis e funções é um assunto assim muito interessante, muito profundo para todo membro de uma família. E afinal de contas, todos nós somos, porque viemos de uma família. Então, a família funciona como um campo de treinamento porque os nossos papéis são treinados lá. As nossas funções ou as funções que vamos exercer na vida também são treinados lá. É como uma equipe de basquete, futebol, né? Antes de ir para um torneio, primeiro eles se preparam. Tem aquele período ali onde eles treinam várias coisas. A família também treina os seus membros. A questão é que os membros, quando são treinados dentro da família, normalmente eles ignoram isso. Eles não aceitam uma correção, até mesmo uma escassez, a falta de algo, porque nós aprendemos até com a falta. Aprendemos com o que recebemos e aprendemos com aquilo que não recebemos. Muito do que nós somos hoje é nada mais, nada menos que reflexo dessa família. E foi nesse campo de treinamento que fomos forjados. É nessa família que forjamos as ferramentas que nós utilizamos na vida. Então, as pessoas elas não conseguem entender qual é o papel dentro de uma família. Assim como não conseguem entender qual é a função dela. Função tem muito a ver com missão. Sabe? E o papel é aquilo que ela exerce naquele momento. Um filho, sabe, numa família de, vamos pensar em, sabe, uma família com 3 filhos, melhor dizendo, tá? Aí tem um que tem ali um papel e uma função. Ele tem um papel e uma função. Cada filho tem. Mas tem um ali que começa a reclamar daquilo, acha que está muito pesado. Por quê? Esse tipo de argumento? Porque ele não conseguiu entender o papel dele. Ele tem um papel. Ele precisa entender qual é o papel que ele está ocupando ali. Por que que ele está ali naquela família? Uma outra coisa que é muito fácil de entender do que eu estou falando é o seguinte. 3 filhos nessa família, aí um vai para a faculdade, se forma em direito, é um advogado, tá? E os outros não. Ele tem um papel. Ninguém nessa família estudou, ninguém nessa família se formou, sabe? E ele conseguiu fazer isso. Ele tem um papel fundamental dentro dessa família. E a função, qual é a função dele? Ele tem a função de levar essa família para um outro nível, para um outro patamar. Agora, isso para ele tem que ser feito, sabe, de forma consciente. Não dá para ele achar que isso é um peso, que isso é uma carga muito pesada. Se ele começar a fazer esse tipo de leitura, ele não compreendeu nada do treinamento dele dentro da família. A questão é que tem pessoas que abandonam empregos, tem pessoas que abandonam faculdade, tem pessoas que abandonam até mesmo a igreja. Até a igreja, abandonam Jesus. Sai de uma igreja, abandona Jesus por quê? Porque não conseguiu entender
qual o seu papel e qual é a sua função dentro de uma família.